Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Evangelista e estou começando mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje, eu vou continuar a série que eu iniciei no último vídeo postado aqui. A série que chama Fortes Antes dos 30. Como dominar a sua mente, seu corpo, o seu dinheiro e a sua fé antes que a vida te desmonte. No final desse vídeo, você vai descobrir o que você precisa fazer a partir de hoje para ter uma mente inabalável, uma mente que ninguém consegue manipular e ninguém consegue tirar a paz. Se você colocar em prática o que você vai aprender aqui nesse vídeo hoje, você vai reduzir demais as chances de sofrimento ao longo da sua vida, as chances de ter uma crise. E no final desse vídeo, eu vou começar a falar do tema do próximo vídeo, que é o que não fazer para ser mais forte, uma pessoa mais sábia, uma pessoa melhor. Ou seja, o que você não deve fazer de jeito nenhum na sua vida se você quiser ter uma vida sem crise. Esse é o segundo vídeo dessa série, então se você perdeu o primeiro vídeo, clica no link da descrição desse vídeo, porque é muito importante você assistir todos os vídeos dessa série. No primeiro vídeo, eu terminei a aula falando sobre o que fazer para ser mais forte, mais sábio e melhor emocionalmente. E hoje eu vou dar continuidade nesse tema. Eu finalizei o primeiro vídeo falando sobre ter uma mentalidade forte. Então, eu vou fazer uma pequena introdução nesta aula com base no que eu falei no último vídeo. No primeiro vídeo eu falei que para ser mais forte, mais sábio e melhor emocionalmente, você precisa, primeiro de tudo, ter autoconhecimento. Segundo lugar, fazer terapia com psicólogo, que vai te ajudar a ter autoconhecimento. Terceiro lugar, estudar comunicação e se comunicar de forma correta. Quarto lugar, aprender o que é o amor em seus diversos níveis. E foi isso, se eu não me engano. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, pode assistir, porque eu expliquei cada um desses temas. E aí, no final do primeiro vídeo, eu falei que o próximo tópico eu iria explicar nesta aula. Então, o próximo tópico, que é o tema desta aula, é tenha uma mentalidade forte. Vamos começar. Procure entender que a sua mente ela é a sua fortaleza. Se você colocar um exército para proteger a sua mente, você vai viver em paz, independente de qual guerra estiver por vir ou estiver acontecendo. Para fazer isso, você vai precisar entender o que eu chamo de 4 principais itens para ser mentalmente forte. Então agora eu vou falar de 4 subtópicos deste tópico. Quais são esses 4 itens para se manter mentalmente forte? O primeiro, entenda e aceite que na vida você vai ouvir mais não do que sim. Segundo, a sua família não determina quem você vai ser. Terceiro, seja forte e sábio mentalmente e fisicamente. Quarto, tenha disciplina. Vou falar de cada um desses 4 pontos, desses subtópicos. Vamos no primeiro. Você vai receber mais não do que sim, pequeno gafanhoto. Se existe algo nessa vida que você vai ouvir é a palavra não, e você precisa estar pronto para isso. Aceitar isso e continuar tentando até que você consiga o seu sim. Você vai fazer, por exemplo, 50 entrevistas, vai receber 49 nãos e um sim. Você vai enviar 50 currículos e só 5 empresas vão analisar o seu currículo e te chamar para uma entrevista. Você vai tentar tirar a habilitação e talvez na primeira vez você vai reprovar, mas não desiste. Você vai chutar 10 vezes no gol se estiver jogando futebol e talvez o goleiro defenda todas. Enfim, eu acho que já deu para entender. Por isso, eu acho importante você ensinar uma. Por isso eu acho importante ensinar uma criança a ouvir não. Porque na vida ela vai ouvir muitos nãos e ela precisa aprender a seguir em frente, mesmo com os nãos que ela vai ouvir. O mais importante é que você entenda que o sim vai chegar. Então não desista. Seja forte mentalmente e continue atrás do seu sim. Uma hora você vai alcançar ele. Segundo subtópico que eu mencionei, a sua família não determina quem você vai ser. Então, não importa qual é o seu sobrenome, não importa a sua origem, a sua classe social, a sua raça ou qualquer outro fator. E pelo meu histórico que eu mencionei nesta primeira aula, eu tenho propriedade para dizer isso. Obviamente, eu sei que isso na prática importa. Mas o que eu quero dizer é que você, na sua mente, tem que se esforçar para enraizar o seguinte: nada vai impedir que eu seja alguém melhor. Eu sei que isso pode ser muito difícil e para mim não foi fácil. Eu já precisei pegar lata na rua quando eu era criança, junto com os meus irmãos e uma tia, que já é falecida, para vender e fazer dinheiro para ir em um passeio na igreja, porque os meus avós não tinham dinheiro para pagar o passeio para os 3 netos. Então, como você leu na introdução,
Eu cresci sem os meus pais. A minha avó, ela é empregada doméstica e o meu avô é motorista de ônibus. Eu sou negro e cresci na periferia. Eu tive um pai assassinado pela polícia, mas nenhum desses fatores me impediu de ser alguém melhor. Então eu tenho propriedade para dizer. Eu poderia ser um viciado, cheio de porquês. Eu poderia perguntar para a vida, para Deus, para o universo, por que que eu não tive pai? Por que que Deus deixou meu pai ser morto? Por que que Deus deixou a minha mãe falecer? Por que que a minha avó tem Alzheimer? E por quê, por quê, por quê? E eu poderia, enquanto não achasse a resposta desses porquês, a minha vida ficar parada. Eu poderia não avançar. Então, o que aconteceu com a minha família não tem que influenciar quem eu sou e quem eu vou ser. Da mesma forma, você precisa enraizar isso. E é nisso que você vai. E é desta forma que você vai desenvolvendo a força na sua mente. Até porque a nossa mente ela é traiçoeira. Independente da classe social, sobrenome, raça ou afins, existem pessoas que nasceram em famílias financeiramente ricas, com sobrenome, e são deprimidas ou depressivas por qualquer outro fator. Então existem pessoas que têm dinheiro, que têm pai presente, que têm casa, mas não têm um lar. Por quê? Porque a pessoa pode ter tudo, mas na mente dela está faltando alguma coisa. Da mesma forma, existem pessoas que não têm pai presente mesmo tendo dinheiro. E por isso ela vive numa dependência emocional. Existem pessoas que têm a melhor cama, mas não têm sono. O que eu quero te dizer é que você não tem que comparar a sua família com a de outras pessoas. Você precisa aprender a ser forte mentalmente e entender que, independente da sua família ser o que é, isso não determina quem você é e não determina a família que pode iniciar a partir de você. Não é porque você não teve um pai que você não vai ser um pai presente. Não é porque você não teve uma mãe que você não vai ser uma mãe presente. Não é porque você. Não é porque seus pais foram ruins com você que você vai ser ruim com seus filhos. Não é porque você não teve bons pais que você não precisa ter filhos. Eu já conheci uma menina assim, que a mãe dela não foi boa e ela não queria ter filho, porque ela tinha medo de não ser uma mãe boa e ela preferia não ter filho do que ser uma mãe como a mãe dela foi. Então, seja diferente, mude aquilo que te magoou, faça diferente, saia do ambiente que te feriu, seja alguém melhor e faça diferente quando for a sua vez de fazer aquilo. Agora que você já ouviu sobre os primeiros dois pontos, vamos falar do terceiro subtópico. Seja forte e sábio mentalmente e fisicamente. Eu vou falar mais pra frente sobre ser forte fisicamente, mas para esse momento eu quero que você entenda que eu preciso falar disso também. Para ser forte e sábio mentalmente, você precisa entender que é necessário ter autocontrole. Domínio próprio é a arte de não reagir por impulso. Quando você receber um não, aceite e procure soluções para melhorar e obter o sim. Quando você receber uma fechada no trânsito, não xingue, não revide. Quando você ouvir uma ofensa, não acredite no que a outra pessoa disse, naquilo que ela disse de ruim a seu respeito. Na prática é muito mais difícil, e eu sei, porque eu era uma pessoa muito irritada, mas dedique-se a cada dia para fazer isso, para colocar isso em prática. Ser mentalmente forte e sábio na prática é pagar o mal com o bem. Isso vai permitir que você viva em paz. Já para ser forte fisicamente, você precisa se exercitar. Eu poderia trazer diversos estudos científicos aqui sobre o benefício do exercício físico, mas isso você consegue muito rápido fazendo uma pesquisa aí na internet. O que eu quero trazer aqui é a realidade de alguém que já teve depressão. E esse alguém só se sentia bem enquanto corria na rua. Sim, esse cara sou eu. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas em 2018 eu passei por um momento depressivo na minha vida. Um ano que a minha vida profissional estava indo por água abaixo e um ano que a minha vida por um todo eu só sobrevivi. Eu estava em um relacionamento amoroso que eu era dependente emocional, em um emprego que eu não gostava, em um ambiente totalmente ruim e sem perspectiva nenhuma de melhorar isso na minha vida. Eu cheguei a pensar em me jogar na frente da estação de trem, na Iberaca Rebouças, em São Paulo. Eu estava indo para o escritório onde eu trabalhava e eu tive esse pensamento, tive esse desejo. Mas graças a Deus eu tô aqui para falar que não valeria a pena. Uma das coisas que me ajudou foi o exercício físico. Quando eu estava gastando energia com o exercício físico, eu não estava gastando tempo para pensar em coisas fúteis e inúteis. Então, quando você faz isso, você apenas quer superar o seu limite físico e finalizar aquele desafio. O exercício físico ele fortalece o corpo e a mente.
Ser forte fisicamente vai ser muito importante para que você tenha disposição para sair de onde você está e ir para onde você quer chegar. Ser forte fisicamente vai fazer o seu organismo trabalhar melhor e, consequentemente, você vai dormir melhor, descansar a mente melhor e viver melhor. Eu não tenho embasamento científico para o que eu vou dizer agora, mas segundo os dados de pesquisas, a nossa geração atual é mais ansiosa e mais deprimida do que as anteriores. E eu não trouxe nenhum estudo do porquê disso. Mas também é a geração que não tem o hábito de praticar exercício físico, principalmente no Brasil. Então, é uma geração que fica mais tempo no celular, passa mais tempo se entretendo visualmente do que fisicamente. Pela minha experiência pessoal, esses fatores têm relação um com o outro. Mas enfim, isso daqui é só uma opinião. Quando é opinião eu falo e quando é estudo científico eu falo também. Eu só abri esse parênteses para fazer um comentário. Agora, para o último tópico desse subtópico, pro último subtópico desse tópico, eu vou falar de disciplina. Preciso te dizer que é muito importante ter disciplina. E este que vos fala é de temperamento sanguíneo. Essa informação, para quem entende de temperamentos, já revela muito sobre disciplina. Os sanguíneos, em sua maioria, têm o hábito de começar algo e não terminar. Pois é, isso também envolve disciplina. Quer um exemplo? Eu estou enrolando algum tempo para publicar um livro que eu escrevi. Eu estou enrolando algum tempo para escrever o roteiro dessas aulas. Enfim, eu comecei no ano passado, revisei este ano e estou gravando agora no final do ano. Então, assim, não é porque é difícil, não é porque é muito grande, é porque eu já comecei para ir várias vezes por falta de disciplina, não por falta de tempo. Tempo é uma coisa que eu tenho, mas eu não tenho disciplina. Então, eu posso falar sobre disciplina porque eu sei o que é ter disciplina para algumas coisas e não ter para outras coisas. Então, estou falando para que você tenha disciplina porque é muito importante para você concluir, é muito importante você concluir aquilo que começou. Quando você tiver disciplina, você vai ser mentalmente mais forte, porque você não vai ter tempo para focar no que não importa. Porque você vai ter o foco no que importa. Quando você foca naquilo que é importante, o que não importa vai ficando para trás e a sua mente fica ocupada com o que precisa ser feito. Enfim, finalizando esses 4 subtópicos, eu vou falar agora o que não fazer para chegar aos 30 anos sem crise. Até aqui eu te falei o que fazer. Agora eu vou falar o que não fazer. Uma vez eu li em uma frase, uma vez eu li em um livro a seguinte frase: saber o que você quer é muito importante, mas saber o que não quer também é. Por isso, sempre que eu quero algo relacionado a algum tema na minha vida, ou sempre que eu vou dar algum treinamento e falo sobre as pessoas quererem algo, eu falo isso. Mas também é importante saber o que eu não quero, o que não queremos. Vamos usar um exemplo. Digamos que você quer comprar um carro. Normalmente você tem em mente o carro que você quer, mas já parou para pensar o que você não quer em um carro? Ou o carro que você não quer? Você pode querer um carro grande, mas não querer um carro que gaste muito combustível. Se você for só pelo tamanho, você compraria um Renegade, mas já viu quantos quilômetros por litro esse modelo consome? Pois é importante você saber o que você também não quer. Senão você vai querer comprar, senão você vai precisar comprar um posto de gasolina. É um carro muito pesado, enfim, consome muita gasolina. Acredito que deu para entender com esse exemplo. Então, vamos falar o que não fazer para chegar aos 30 anos sem a crise dos 30. Essas recomendações que eu vou deixar são baseadas na minha vivência e em alguns dados de pesquisas também. Embora eu não tenha colocado nenhum link dessas pesquisas aqui nos comentários e não sei se vou colocar na hora de editar, eu já estou deixando claro para você. Se você quiser, você pode pesquisar e ver que os dados falam a mesma coisa que eu. Outro ponto importante que eu preciso dizer é o seguinte: nem sempre você vai ter uma crise aos 30 anos. Às vezes você pode ter aos 25 e quem sabe aos 40. A idade não define maturidade. O importante é quando você, se é que você vai ter, e eu torço para que não tenha, mas o importante é quando você tiver uma crise existencial, você aplique isso que eu estou recomendando nesta série de aulas. Eu desejo que você faça melhor, tá? Eu desejo que você obtenha o conhecimento dessas aulas e comece a aplicar na sua vida a partir de hoje, para que você não tenha essa crise. Esse é o verdadeiro objetivo dessas aulas. Então, compartilhe essa série de aulas a partir desta aula com quem você ama, para que essa pessoa também aprenda.
Agora, sem mais enrolações, vamos de fato falar o que não fazer. Primeiro de tudo, namorar antes de ter autoconhecimento. Falei sobre ter autoconhecimento, agora eu te falo para não namorar antes de ter autoconhecimento. Presta muita atenção, eu falo isso com muito carinho e eu quero que você entenda o que eu estou dizendo aqui. Não namore sem se conhecer. Não namore, não se relacione amorosamente sem saber quem você é. Isso aqui vai salvar a sua vida emocional. Por isso eu desejo que você não cometa esse erro. Eu sei que às vezes na flor da idade, nos 18, 19, 20, 21 anos, a gente quer namorar e etc, mas você precisa ter autoconhecimento. Se você não se conhece, não há como conhecer outra pessoa e se relacionar com ela. Mas você pode dizer: nossa, Carlos, eu tenho os meus desejos, eu quero muito namorar alguém. Isso é apenas desejo. Você precisa aprender a se controlar. Isso são os hormônios, pode ser carência e desejo de fazer o que todo mundo está fazendo. Então, não entenda isso como algo ruim. Isso é bom, tirando a carência, obviamente. Namorar por carência seria um dos piores erros da sua vida. E eu não falo disso só por experiência própria, eu falo disso com base em dados também. A carência e namorar só por carência não é bom. Mas falando da minha experiência, eu não vou falar em detalhes, porque eu ficaria horas falando, mas eu sempre quis namorar desde a minha adolescência, era muito dependente emocional. Me apaixonei por várias meninas que, tipo, meu, nenhuma queria namorar comigo. Inclusive, na época que eu era mais novo, já tinha me apaixonado pela Thalita, que é minha esposa hoje. Depois, quando a gente voltou a se falar, eu me apaixonei por ela também, mesmo quando ela só queria minha amizade. Enfim, eu sempre fui muito dependente emocional. Até o momento que eu parei para tratar isso. Aí eu fui tratar isso, tirar a minha dependência emocional de todo mundo, de querer atenção e de querer namorar e etc. Até o momento que eu estava pronto para ter um relacionamento. Então, namorar por carência não é bom. Quem sofre é a pessoa carente. Então, não namore por carência. Esse seria um dos piores erros da sua vida. Enfim, acho que eu já repeti isso algumas vezes e repetiria até você entender, tá bom? Assim, o relacionamento amoroso é algo sensacional, é muito bom, estar apaixonado é maravilhoso. Inclusive tem uma música, mais uma pausa no roteiro para mais uma música. Ela foi gravada, pelo menos eu escutei na voz do Jeito Moleque, né? Do grupo Jeito Moleque. Acho que você já percebeu essa altura do campeonato que eu não sou um bom cantor, mas eu vou cantar. Ela diz assim: estar apaixonado pode ser muito engraçado, a gente fica sem noção. Estar apaixonado pode ser. Não lembro? Mas quem vai controlar a emoção? Estar apaixonado é viver sorrindo. Cantarolar, assobiar uma canção. É mostrar pro mundo como é lindo o amor que eu sinto no coração. Vem buscar o que é teu. Tudo que eu fiz foi por nós dois. Eu guardei seu lugar. Traz de volta a alegria. Vem buscar o que é teu. Juro, eu não me canso de esperar. Vamos comemorar, porque hoje é um grande dia. Bom, continuando, estar apaixonado é maravilhoso, mas você precisa ter, voltando para o meu roteiro da minha aula, você precisa ter autoconhecimento. Achei o roteiro aqui. Você precisa ter autoconhecimento antes de desfrutar um relacionamento, porque isso vai trazer vários benefícios para você. Quais benefícios? Você vai sofrer 90% menos. Você vai ser um melhor namorado ou namorada, e esse conselho é principalmente para você que é mulher, porque homem só quer te usar. A maioria deles, tá bom? Mas não vou entrar nesse detalhe. Eu tenho um curso que chama Como Escolher o Homem Certo para Casar. Então, eu tenho esse curso, vou deixar o link aqui na bio, porque aqui eu estou falando tanto para homem quanto para mulher. Mas enfim, vou abrir um parênteses aqui. Você que é mulher, trate a sua dependência emocional, se conheça muito bem antes de se envolver com um homem. Principalmente na fase entre os 16, porque as meninas estão começando a namorar mais novas, né? Entre os 16 e os seus 25 anos. Não se envolva com qualquer homem. Fechei meu parênteses. Continuando, quando você se conhece, você vai ser o melhor namorado ou namorada, você vai lidar melhor com as críticas, porque relacionamento é isso. É um afiando o outro. Você vai aprender a lidar com o seu namorado melhor ou com a sua namorada. Sim, entre outros diversos benefícios, ter autoconhecimento vai fazer de você um melhor parceiro ou melhor parceira. É importante eu dizer que antes de você querer uma pessoa boa, você tem que ser uma pessoa boa. As pessoas acham que um relacionamento bom depende mais da outra pessoa do que de si, quando na verdade ninguém olha para o próprio umbigo e fala: putz, eu preciso ser melhor. O relacionamento amoroso, ele é uma via de mão dupla.
e você é um desses lados da via. Então, por isso, você precisa garantir que o seu lado está organizado. Falando de vias, de ruas, o seu lado precisa estar asfaltado, sem obstáculo, sem buraco, para que outra pessoa caminhe nesta via sem dificuldades. Para organizar algo, você precisa conhecer este algo. Não adianta você querer organizar um quarto se você não sabe onde você vai guardar os itens daquele quarto, se não tiver lugar para guardar aquilo. E pior ainda, tá? Não adianta organizar um quarto se não tem exatamente isso que eu disse. Onde guardar cada detalhe deste quarto, tá bom? Sendo assim, conheça-se, organize-se bem para receber uma outra pessoa. Saiba onde guardar os seus sentimentos, onde jogar fora. Quando você tem autoconhecimento, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que te deixa feliz, o que te deixa triste, o que te deixa irritado, o que te acalma. Sendo assim, quando você conhecer outra pessoa para se relacionar, você vai poder chegar e dizer o seguinte: olha, eu sou assim, eu gosto disso, não gosto daquilo, isso me irrita profundamente, isso aqui me acalma, isso aqui me traz paz. Eu não gosto desse tipo de comunicação, eu gosto de comer isso, gosto de comer aquilo, não gosto disso, prefiro ir para um lugar, não gosto de ir para outro lugar. Agora você me fala sobre você. Você só vai ter autoconhecimento quando você olhar para si e fazer a seguinte pergunta: quem sou eu? O que eu gosto de fazer? O que me irrita? O que me deixa feliz? Então, olhe para si. Faça isso durante 6 meses, um ano. Anote todos os dias, durante uma semana, durante um mês, quais foram as emoções que você sentiu, por que você sentiu, quando sentiu. Existe um tratamento dentro do tratamento psicológico, quando você faz terapia, que é isso, é um mapa de emoções, eu não lembro qual é o termo técnico, mas é sensacional. É uma planilha com várias emoções e vários horários do dia, onde você vai assinalando o que você sentiu durante aquele dia. Então isso vai fazer você se conhecer. Se você fizer isso durante um ano, você será capaz de ter um autoconhecimento que a maioria das pessoas vivem uma vida inteira sem ter esse autoconhecimento. Então faça isso antes de namorar alguém. Segundo ponto sobre o que não fazer é namorar mais de 6 meses sem ter planos de se casar. Mas vou fazer o seguinte, preciso fazer uma pausa para dizer que a aula de hoje já está longa o suficiente, então eu vou parar por aqui. Então curte esse vídeo, comenta, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ser mais forte, mais sábio e melhor. E na próxima semana a gente se vê aqui nesse mesmo canal, no mesmo horário, como diria o Chaves ou o Chapolin, já não lembro mais. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.